Está preso o quinto suspeito de participação no caso do Alto do Moura, onde 3 pessoas foram atropeladas e o nosso companheiro de redação da TV Asa Branca, Alexandre Farias, infelizmente, foi atingido por uma bala perdida. A polícia encontrou Jefferson Santos da Silva, que tem 22 anos, no bairro José Carlos de Oliveira, em Caruaru. Veja todos os detalhes na reportagem de Franklin Portugal e Edivaldo Coelho. 2 delegados e uma equipe de inteligência localizaram Jefferson Santos da Silva, de 22 anos, no bairro José Carlos de Oliveira. Ele é apontado pela polícia como o quinto envolvido na troca de tiros com PMs no último fim de semana no Alto do Moura. O resultado foi uma bala perdida que atingiu a cabeça do apresentador da TV Asa Branca, Alexandre Farias, que foi internado em estado grave. E o atropelamento de 3 pessoas, incluindo 2 socorristas do SAMU que faziam atendimento. Jefferson também entrou em confronto com a polícia, junto com 4 comparsas, nesta operação em Lagoa de Pedra, na área rural de Caruaru, na última segunda-feira. Em meio às prisões realizadas, ele conseguiu fugir do cerco policial. Até que ontem foi encontrado na casa de Pedro Guilherme da Silva, filho de 57 anos. Pedro será autuado por associação criminosa, já que deu cobertura a Jefferson. Chegando ao local, nós vimos todas as saídas, certo? 2 equipes, a minha e a de João Gaspar, com o apoio do pessoal do homicídios. Fechamos as saídas e as entradas e vimos que na residência tinham várias pessoas, crianças, mulheres, e a priori a segurança tanto nossa da polícia como de pessoas que não tinham nenhuma ligação com isso, ou seja, crianças, mulheres saíram do imóvel. Por fim, saiu o Pedro e o Jefferson, onde o Pedro informou ser companheiro da mãe do Igor, que tombou ontem no confronto com os policiais. E que o Jefferson seria o quinto elemento que confrontou com os policiais e que ele fazia parte daquele grupo onde ocorreu alguns roubos e o caso do repórter da TV Asa Branca. Com eles estavam R$ 800, joias, celulares, tablet, o revólver calibre 38 e a pistola .40 de uso restrito, roubada de um policial do Rio Grande do Norte. Jefferson Santos é potiguar e foragido do presídio de Alcaçuz. Ainda não é possível ter números exatos, mas o histórico de Jefferson aponta uma série de homicídios e latrocínios que é roubo seguido de morte. Ele também disse à polícia ser integrante de uma facção criminosa, desde que começou a cumprir pena no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Nós iremos entrar em contato com a polícia potiguar, no sentido de tentar identificar as condutas, as penas e aonde ele estava recolhido definitivamente. Também procurar, em contato com essa polícia aqui do Rio Grande do Norte, ver a melhor forma, de repente, de transferir para aquele estado. É um sujeito de alta periculosidade, entre eles é o mais arisco, inclusive menciona com riqueza de detalhes as mortes que cometeu. Ele tem homicídio, latrocínio, porte ilegal de arma de fogo. No momento da sua prisão, portava uma pistola calibre .40 com brasão da instituição da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Provavelmente esse policial tenha sido vítima de homicídio ou latrocínio. E, a partir daí, as investigações elas continuam no sentido de remeter todas as informações para o Rio Grande do Norte, uma vez que o processo deles já está judicializado, de cada um deles, no Rio Grande do Norte, onde cumprir pena, ao juiz de execuções daquele estado, bem como ao juiz de execuções do estado de Pernambuco, que acompanhará e tomará conhecimento dos antecedentes de cada um deles. O que nós vamos sugerir ao judiciário pernambucano é a retirada desse grupo, dessa organização criminosa, para um presídio de segurança máxima como Catanduvas. Pois é, e os outros 3 homens suspeitos de participação nesse caso e uma mulher que estava na casa onde aconteceu um outro confronto com a polícia na tarde da segunda-feira passaram por uma audiência de custódia ontem aqui em Caruaru. E após essa audiência, a Justiça decidiu que os 4 devem continuar presos. A prisão em flagrante foi transformada em prisão preventiva. Veja na reportagem. A audiência de custódia foi no Fórum de Caruaru. Policiais militares trouxeram os suspeitos. 3 homens e uma mulher foram presos na tarde de segunda-feira em uma casa perto da comunidade de Lagoa de Pedra, em Caruaru. Durante a prisão, os bandidos trocaram tiros com a polícia. Igor Alves do Nascimento, de 34 anos, morreu. Foram presos nesse momento e Érica Alves do Nascimento, que estava foragida do sistema prisional e com um mandado de prisão contra ela, Wagner Santos Figueiredo, que estava na mesma situação,
José Ranieri de Oliveira Simão, que respondeu a vários processos criminais e estava em liberdade há poucos dias por ordem de um habeas corpus concedido pelo STF, e Vitor Luiz Bezerra da Silva, que confessou ter atirado em policiais. O juiz escutou os depoimentos de todos e decidiu que eles devem continuar presos. Havia indícios da prática de vários crimes, como do artigo 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, e também há indícios da prática do crime de organização criminosa, somado também com os indícios dos crimes do sábado, quando, levando em consideração todos esses elementos, achou-se mais prudente se decretar a prisão preventiva, ou seja, converter aquela prisão em flagrante na prisão preventiva para a qual não há prazo quanto à sua manutenção. De acordo com o juiz, a maioria dos suspeitos negou que tivessem participado do roubo da casa e do carro, do atropelamento dos profissionais do SAMU e da paciente e da troca de tiros com a polícia, que acabou atingindo Alexandre Farias. No entanto, Érica Alves do Nascimento informou ao juiz que ouviu outros suspeitos falando que tinham participado dessa ação. Érica informou que, no domingo, ouviu os autuados dentro da casa onde eles foram presos, comentando que tinham participado dessa ocorrência, desse roubo do Corolla, que desencadeou todos esses fatos, o atropelamento e o tiro que veio atingir o repórter. Ela disse que ouviu os autuados comentando isso dentro da casa, juntamente com ela, mas que ela não tinha participação alguma. Após a audiência, os suspeitos foram encaminhados a unidades prisionais da região. Os 3 homens foram levados para a penitenciária de Caruaru e a mulher foi encaminhada para a colônia penal feminina do município de Buíque. Lembrando que o 5º suspeito de participação nesse caso, Jefferson, e o homem de 57 anos que teria abrigado ele no bairro José Carlos de Oliveira, vão passar por uma audiência de custódia hoje à tarde.